Boa tarde a todos. Este é mais um evento do Instituto dos Magistrados do Brasil, a ser realizado nesta tarde do dia 28 de setembro de 2023. Para nossa honra e orgulho, nossa palestrante é a desembargadora do Tribunal de Justiça, Inês da Trindade Chaves de Melo. E o tema é, ao mesmo tempo que é importante, é um tema bastante específico. O terceiro informante na recuperação de ativos públicos. É um tema específico e a oportunidade de conhecer do assunto é agora por meio da nossa ilustre palestrante. Vamos saber também a função do chamado whistleblower na improbidade administrativa. Acredito que essa figura seja o denunciante ou o delator. Então, muito obrigado pela presença da nossa desembargadora Inês da Trindade Chaves de Melo e passo agora a presidência dos trabalhos ao nosso desembargador Jean Saad, pedindo desculpas pela dificuldade que tive de entrar pelo meu computador, estou no celular. Então, boa tarde a todos. Desembargador Boa Jean. tarde, boa tarde a todos também. Eu quero iniciar esse evento fazendo uma saudação especial à desembargadora Inês, porque, sabe, desembargador Peterson, a minha primeira designação como magistrado, juiz substituto, foi na comarca de São Gonçalo, na 5ª Vara Criminal, onde, na ocasião, a desembargadora Inês era juíza titular. Então, eu comecei a minha carreira como magistrado substituindo a desembargadora Inês na comarca de São Gonçalo, numa vara criminal. Mais adiante, o tempo passou e a desembargadora Inês foi trabalhar na comarca de Niterói, também em vara criminal. E, na ocasião, a gente dividia, né, nós três, eu, você e ela, o mesmo prédio, porque era o prédio histórico, com as varas de família no 2º andar e as varas criminais no 1º andar. Não é? E, inclusive, eu me recordo bem, agora falando do desembargador Peterson, do tempo que ele ocupou o Tribunal do Júri lá de Niterói. Não é? Logo quando a gente entra no Fórum de Niterói, tem a estátua do Rui Barbosa e logo em seguida o salão do Tribunal do Júri no prédio histórico. Claro que o tempo passou, esse prédio foi desativado, né? Hoje é um museu, e nós também mudamos o local de trabalho. Então, mais uma vez, uma coincidência profissional, que recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar na mesma Câmara de Direito Público que a desembargadora Inês, a 3ª Câmara de Direito Público, né? Presidida pelo desembargador Najib, muito querido nosso, diretor da Ensim. Muito bem. O convite para a desembargadora Inês discorrer sobre o tema é o terceiro informante na recuperação de ativos públicos, tá? Vem da obra que ela recentemente produziu, não é? E conforme o desembargador Peterson falou, é um assunto muito especializado que vale a pena a gente conhecer mais. Então, desembargador Inês, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O IMB se sente muito honrado com a sua participação hoje e eu vou transferir a palavra para que a senhora nos brinde aí com o seu ensinamento, né? E também falar um pouco como foi a elaboração de uma obra acadêmica ligada à qualificação profissional, né? Um doutorado. Então, a senhora fica à vontade, a palavra é sua. Primeiro, boa tarde a todos os presentes. Eu quero agradecer o convite que foi feito pelo IMB, pelo desembargador Jean Saad, né? Quero parabenizar o desembargador Peterson Barroso Simão pela iniciativa de disponibilizar esse espaço
para que os colegas, os juristas, os professores apresentem trabalhos, ideias, para nós trocarmos ideias e aprimorarmos, né? Porque só na troca é que nós aprimoramos. Então, uma grande honra estar aqui no IMB, né, na presença do desembargador Peterson, que é o presidente do IMB, e do desembargador Jean Saad, né, que já nos conhecemos há bastante tempo, que é o diretor também cultural, né, do IMB. Como na verdade, eu não considero uma palestra, eu considero um diálogo, uma conversa com os colegas, né, do IMB e aqueles que se interessam pelo tema. Esse tema que diz respeito à ação de probidade, eu já venho estudando há mais de 6 anos, né? Que eu estudei no mestrado, que eu fiz a minha dissertação com base na lei de improbidade, né? Mas era só sobre os aspectos controvertidos da lei de improbidade. E no doutorado é que eu vim a procurar um tema, né, que seja inédito, né? E, ao mesmo tempo, útil para o mundo jurídico. Não adianta eu ficar, né, pensando, imaginando um tema jurídico que não vai ter nenhuma serventia na prática, né? Isso foi até uma orientação do meu orientador, que era o professor Aloysio Mendes, me falou a respeito. Disse assim, na USP os temas todos têm. São inéditos e tem que ter alguma função prática. E esse tema surgiu ao ouvir uma palestra da doutora Suzana Henriques, que é professora na USP, que inclusive foi a palestra que abriu o meu fórum, que eu sou presidente do Fórum da Transparência e Probidade Administrativa, lá na Emerge. E foi até sugestão do desembargador Alexandre Câmara, que falou: você podia trazer a minha colega, ela é do Ministério Público de São Paulo, para fazer uma palestra que ela tinha feito. Quer dizer, ela fez o doutorado na USP e o tema dela era ações coletivas. E nessas ações coletivas, ela tratou da ação de improbidade e, ao tratar da ação de improbidade, ela mencionou uma ação que existe nos Estados Unidos, que se chama false claim. E a importância do whistleblower no false claim nos Estados Unidos, que tem a false claim e a quitan, que eu vou já dizer qual é a diferença entre elas. E aquilo me encantou. Disse assim, gente, por que a gente não pode trazer isso para o Brasil? E é algo tão antigo nos Estados Unidos, surgiu na Guerra Civil Americana. O governo observou que estava gastando uma fortuna em armamento e suprimentos para a guerra e de parte do dinheiro estava sendo desviado. Foi quando surgiu o false claim, a ação false claim, né, que também é chamado de Lincoln's Act, né, na época de Abraham Lincoln. Aí eu fiquei fascinada, que eu amo história. Aí eu comecei a pesquisar a respeito. Que essa ação surgiu justamente para que um whistleblower, quer dizer, um relator, um denunciante, mas um denunciante do bem, né, que não fosse criminoso, delatasse para o governo americano, né, como estava sendo desviado o dinheiro do erário americano. E só que, ao mesmo tempo, ele receberia uma recompensa em contrapartida,
que seria 15% a 25% do montante que o governo recebesse. E eles foram mais além. Se por acaso o governo não quisesse ou não tivesse esse interesse em pesquisar aquele fato fraudulento ao erário, o próprio particular poderia ser autor de uma ação chamada quitan, que essa é uma ação que vem desde a Europa medieval, que era aquele que acionava no lugar do rei, em benefício do erário. Eu disse assim, poxa vida, e eu comecei a pesquisar. E nos Estados Unidos, o governo americano já conseguiu resgatar bilhões de dólares, uma fortuna. Inclusive, tem setores próprios em relação ao mercado de ações, e tem um setor próprio na própria Fazenda, no setor, né, seria o Ministério da Fazenda aqui para nós. Tem um setor próprio também. E hoje isso está se difundindo cada vez mais nos Estados Unidos, de uma forma que existem escritórios especializados só em false claim e quitan. Então, eu comecei a pesquisar o que estaria ocorrendo no Brasil de forma semelhante. Olha, pasmem, sabe onde eu descobri a origem? Na Lei 13.608, que que implantou no Brasil o programa Disque Denúncia. Foi a primeira lei que trouxe essa figura para o direito brasileiro. Só que a recompensa só veio com a Lei 13.964, de 2011, que é o pacote anticrime, que tem uma parte que regulamenta muito bem a figura do whistleblower, inclusive dando uma compensação em torno de 5%. Aí eu fui pesquisar, mas quem é que paga? Existe um fundo federal só para isso, que é o Fundo Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que, através de convênios, repassa esses valores para os estados. Então, falei, nós poderíamos trazer essa figura, né, para a lei de improbidade, porque a lei de improbidade não é ela, além de punir o ímprobo, tem a questão sancionatória, também tem a questão ressarcitória. Ele tem que ressarcir, né, o governo daquilo que foi desviado. E, atualmente, não há a menor dúvida dessa possibilidade. Existe, no próprio artigo 14 da lei atual de improbidade, diz que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar o ato de improbidade. Então, não há vedação legal. Mas o whistleblower é mais do que isso. O whistleblower é aquele que colabora com a administração, que poderá colaborar com o Ministério Público, tanto no inquérito civil como na própria ação. E eu fui pesquisar se haveria alguma vedação no nosso Código de Processo Civil. No Código de 2015, verifiquei que não há nenhuma vedação, que pelo artigo 18 do Código de Processo Civil
ele teria uma legitimidade extraordinária com base na moralidade administrativa, que também tem base no artigo 37 da Constituição Federal. E como essa figura seria? Seria uma espécie de amicus curiae? Seria uma espécie de assistente? Porque justamente eu tenho que identificar como ele poderia ajudar o Ministério Público e como poderia entrar na ação de probidade. E verifiquei que amicus curiae, não, amicus curiae não seria bem, porque é mais uma questão mais técnica. Apesar de haver amicus curiae no segundo grau em algumas ações, mas não seria o caso na ação de probidade. Aí eu verifiquei, né, estudando nosso Código de Processo Civil, que poderia ser assemelhado a um assistente simples e que poderia ajudar muito o Ministério Público justamente na recuperação daquilo que foi desviado. Né? Em resumo, é isso. E eu, no livro, até que eu mostrei, pode mostrar? O meu livro, que foi produto da minha tese, quem quiser tem até na Amazon, tem até e-book, eu mostro vários casos de whistleblower. Tem casos famosíssimos, né, no Panama Papers, que descobriram várias offshores, né, americanas lá no Panamá, justamente com o fim de não pagar impostos ao governo americano. Descobriu-se, tem um caso também muito interessante de um banco suíço que descobriram mais de 5.000 contas de americanos em determinado banco suíço, cujo fim era justamente, além de esconder o dinheiro, não pagar imposto nenhum. Então, a gente vai vendo que é muito interessante. E, mais importante, é distinguir o whistleblower de outros institutos, porque não tem. Tem gente que confunde com delação premiada, não tem nada a ver com delação premiada, que a delação premiada é no processo penal, a ação de probidade é no processo civil, apesar dela ter uma faceta, né, criminal, mas a nova lei não tira mais dúvida que é uma ação civil, que deve seguir o Código de Processo Civil, e o delator do whistleblower é o denunciante do bem. Ele não cometeu nenhum crime, ele não vai responder a nada, como diferentemente da delação premiada, que ele está sendo investigado, processado e vai ter algum benefício penal. Isso é importante, porque tem gente que confunde. Né? O whistleblower não tem nada a ver com atividade criminal, ele é o delator do bem. Ele pode até denunciar um crime, mas ele não praticou nenhum crime. Isso é importante. Nós ainda estamos gateando nesse instituto, que é um instituto que pode ajudar muito o governo, muito o Ministério Público. Na Europa já está bem avançado. Eu fui ver teses sobre o assunto, né? A maioria das teses estrangeiras tratam da proteção do whistleblower, que, pasmem vocês, no pacote anticrime também traz artigos protegendo o whistleblower. Então, é um instituto novo, né, que nós estamos ainda engatinhando, né, e que eu acredito que vai ajudar muito o nosso governo na recuperação de ativos, se as nossas instituições e o Ministério Público realmente abraçarem esse instituto. Então, acho que, em resumo, é isso, meu querido Geoceade. Desembargador Inês, a senhora podia falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Emerge, no fórum que a senhora coordena? Sim.
Lá na Emerge, inclusive, nós vamos fazer. Eu estou acabando de montar a grade do nosso simpósio para finalizar o ano, porque agora, como tem mais de 30 fóruns, então a gente pode fazer no máximo 2 no segundo semestre, 2 no primeiro semestre. Então, eu vou fazer o último fórum dia 10 de novembro. Ó, tô primeira mão, dando um spoiler aqui, Opa! que nós vamos tratar das métodos alternativos de solução de conflito, que eu também trato aqui da importância do Stiblow nesse tema, na administração pública e na ação de probidade. Até o Marquinho, o diretor da Emerge, vai abrir o fórum, conseguir trazer uns maravilhosos palestrantes, e inclusive hoje o Salomão me mandou mensagem que ele vai encerrar o nosso fórum. Vai ser o dia inteiro. Virá a professora Edete Madawar, que foi titular de Direito Administrativo da USP. Vai ter o Dala, vai ter o Rafael de Oliveira, que inclusive foi meu examinador, vai ter o Rafael Iório, vai ter o Gustavo Schmidt, que acabou de chegar dos Estados Unidos, que é do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, vai ter o Daniel Kubar, que também está se especializando nisso, que é do Ministério Público Municipal, e eu consegui o Marco Antônio, que é da Rodrigues, que é da Procuradoria do Estado, que ele está trabalhando na Procuradoria do Estado só com isso, com mediação, conciliação, métodos alternativos dentro da Procuradoria. Eu achei isso maravilhoso, que ele vai ter gente que vai trazer a parte teórica e ele vai trazer a parte prática. Inclusive, eu quero ver se eu trago para a Emerge, porque ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Infelizmente, o César Cunha não vai poder, porque ele vai ter uma palestra no mesmo dia, no mesmo horário, mas vai ter um grande time, que, graças a Deus, eu consegui formar ontem, porque para você montar é complicado, porque cada um tem. Eu queria o Fabrício, que ele, inclusive, a tese dele foi ação de acordo de não persecução civil na ação de probidade, mas ele vai estar num congresso do MP em São Paulo, entendeu? O Didier vai estar recebendo os professores de processo civil em Salvador. Então é complicado, a gente tem que cata aqui, puxa ali, não sei o quê, mas graças a Deus fechamos. Aí eu vou fazer uma outra pergunta, que não é uma pergunta jurídica, tá? É uma pergunta acadêmica. Como é a experiência de escrever um texto acadêmico, né, para uma pessoa que opera com direito, né? A nossa profissão é de operador do direito. Então, aplicar a lei ao caso concreto é uma coisa. Escrever uma obra acadêmica sobre um assunto novo é algo bem diferente. Podia falar um pouco para a gente dessa experiência? No início é difícil, porque a visão do estudioso é uma visão crítica. Então, eu me lembro que quando eu decidi fazer mestrado, o professor Milton Flores me falou: Inês, no início você vai ter dificuldade, porque realmente você tem que apagar um diretório para entrar em outro diretório, porque são situações totalmente distintas. Você tem um raciocínio crítico de pesquisador é uma coisa, você tem um raciocínio de julgador é outra coisa. Então, realmente, a gente tem que desligar um botão para ligar o outro. É complicado, mas depois a gente aprende. Aí, a última pergunta que eu vou fazer é também ligada a essa experiência acadêmica, tá?
a questão de ter uma banca examinadora, não é, avaliando a tese que foi produzida. Conta para a gente como que é isso, porque nem todo mundo já passou por Olha, isso, sabe, desembargador Inês? Então, é complicado, porque a gente não sabe. Por exemplo, eu sabia do meu orientador, né? Eu falo isso, Mendes. O meu co-orientador é o Dalla, Humberto Dalla, que, aliás, foi magnífico. Ele me ajudou muito. Eu falava, Dalla, eu estou indo por aqui, posso ir por aqui, porque ele é um especialista em processo civil, né? E esse tema é um pouco de administrativo e um pouco de processo civil, né? Então, eu consultava ele, eu posso ir por aqui, desse raciocínio assim, assim, assim? Aí ele disse, pode, entendeu? Porque a gente, para não ficar dando cabeçada na parede, né? Então, eu só desenvolvia quando ele dava o sinal verde, né? Na parte de processo civil. Agora, o outro foi o professor, que também, até eu tenho que falar com ele, que ele vai ser o mediador da tarde, não da manhã. Adriano Moura. Ele me ajuda, porque como a Estácio, eu fiz na Estácio, né, é multidisciplinar. Então, o seu trabalho tem que ter um enfoque, digamos, de jurídico histórico, jurídico sociológico, jurídico filosófico, tem que ser nesse sentido. E eu tenho um capítulo sobre a questão ética, né, na administração pública, que eu dou uma passadinha por Aristóteles, Kant, Rawls. Então, isso daí o Adriano Moura me ajudou, que ele é muito bom nisso. E inclusive me emprestou vários livros, mas tudo espanhol, né? Mas me ajudou bastante. E os outros dois de fora foi o Newton, que era da Estácio, agora está só na UF, Newton Flores, e o Rafael Oliveira, que é, assim, eu considero atualmente um dos melhores professores de direito administrativo do Brasil. Ele escreve muito bem, tem uma didática maravilhosa, muito claro. Ele foi convidado, eu perguntei se ele poderia compor a banca, e foi. E a gente nunca sabe, né, no dia, né? Porque o que eles vão falar na hora, que a gente nunca sabe, né? Tudo é uma surpresa, né? Então, a gente nunca sabe como é que a banca vai reagir. Se a banca vai bater muito, se a banca vai elogiar, o que vai acontecer? Aí, como o primeiro que falou foi o Rafael Oliveira, que, inclusive, ele não sabia de nada. Ele recebeu o material para ler e para participar da banca. Eu não sabia nem como é que ele ia reagir. Ele adorou o livro. Aí aquilo me deu um alívio. Que nem quando a gente faz o concurso, termina a prova, deu aquele alívio. Aí ele abriu, aí gostou muito do tema, foi muito bom. bom, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui, desembargador Inês. Enriqueceu muito o Instituto dos Magistrados do Brasil. E eu vou perguntar para o Vidal se o nosso público, a nossa assistência, a nossa audiência, tem alguma pergunta a formular para o desembargador Inês. Desembargador, por enquanto, nenhuma pergunta. Ok. Desembargador Inês, a senhora gostaria de fazer alguma consideração final para a gente poder encerrar o nosso evento de hoje? Eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade, né, que foi dada, né, para justamente difundir uma ideia, né, uma ideia nova. O Instituto é bem antigo, né?
do whistleblower, inclusive na Europa, até as comissões europeias, eles têm tratados da proteção e como agir para proteger o whistleblower na Europa, porque eles são fundamentais para desvendar os chamados hard cases, porque os casos complicados e que realmente desviam grandes fortunas do erário, se você não tiver um whistleblower, dificilmente você vai conseguir descobrir e recuperar alguma coisa. E vamos ver no Brasil como isso vai se reportar, né? Sim, então vamos aguardar agora o tempo passar e essa sementinha plantada na nossa sociedade, na comunidade jurídica, né? Vamos ver se essa sementinha cresce uma árvore que dê frutos, né? Oi? Tem uma Me ouviu, pergunta. desembargador? Eu acho que tem uma pergunta ali. Ah, pois não. Vidal, temos perguntas? Apareceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, se eu consigo achar. Não, é só o Eu texto de prática. uma consulta aqui, desembargador, para verificar. Ah, tem uma pergunta aqui. Para a desembargadora Inês. Existe algum projeto para esse instituto vir a lei aqui no Brasil, dada a grande utilidade que para a justiça? Tem uma coisa que me bloqueando aqui, alguma palavra, mas acho que deu para entender o espírito da pergunta. Tem um projeto, né, a nível federal, mas ainda está tudo paralisado, né? O governo não consegue nem resolver os projetos deles, né? Então está tudo paralisado. Então, tá certo. Foi a única pergunta, então, e já foi devidamente respondida. Agora eu consegui ter acesso aqui ao texto da pergunta. A desembargadora Inês, existe algum projeto para esse instituto virar lei aqui no Brasil, dada a grande utilidade que seria para a justiça? Então, a Eu desembargadora já acredito, respondeu. eu acredito que o pacote anticrime ele tratou do assunto de maneira bem detalhada. Não existe assim uma lei específica só do whistleblower, mas no pacote anticrime ele trata, inclusive trata até da proteção do whistleblower. E foi que trouxe a compensação para o whistleblower, só que em 5%, né? Que nos Estados Unidos pode ser de 15% até 30%, né? Então, tá certo. Desembargador Inês, agradeço muito a sua participação. O tema é Desembargador, novo. Pois não, é, pois não, Vidal? o desembargador Antônio Carlos Esteves, ele deseja a palavra. Ah, desembargadora Inês, vamos passar a palavra para o nosso colega, desembargador Esteves, muito querido. Há muito. Desembargador Antônio Carlos Esteves pode ativar o vídeo e áudio. Boa tarde, doutora Inês, boa tarde, doutor Jean Saad, boa tarde a todos os outros que estão a nos ouvir. É que uma obra não pode ficar entre nós. Essa obra ela explode no universo acadêmico, pedagógico e, last but not least, já que estamos falando em whistleblower, né? é, na, no universo social. Se nós, o livro da doutora, que foi lido imediatamente, está aqui comigo, é importante, é importante. É isso que eu estou intervindo, doutor Jean e doutora Inês,
porque, como integrante do Instituto, eu acho que nós não podemos deixar passar a oportunidade de dizer que a sua obra, por exemplo, nos traz notícias entre aspas, que já não são mais notícias, porque o caso John Doe é interessante porque ele abriu uma série de oportunidades para que a administração passasse a olhar com olhos mais cuidadosos a sua função. Se nós nos determos no preâmbulo da Constituição, vamos ler o preâmbulo da Constituição. Eu estou dizendo vamos, quer dizer, cada um vai ler o seu, porque eu não tenho tanto tempo assim. E o artigo 37, se nós fizermos uma conjuntura, nós veremos que, assim como a Suíça foi obrigada a mudar o seu sistema bancário por causa de um caso de whistleblower, assim como... vejam bem, então não é só o Brasil, é todo o mundo Sim. interessado nisso. Então, o seu livro, Desembargadora Inês, ele não é apenas uma exortação a que nós leamos e apliquemos o preâmbulo da Constituição, em especial o artigo 37. Ele não é apenas ele é uma forma de nós, representantes do povo, os representantes do povo precisam ler o seu livro para, inclusive, dar algum prestígio ao projeto, aumentar, inclusive, a indenização, aumentar o prêmio da pessoa que disse, olha, eu sei que este... Eu não quero mencionar casos, porque nós temos ética, doutora Inês. Aliás, a ética está aqui no seu livro, muito bem colocado, porque é um dos liames com o artigo 37. Corrija-me se eu estiver errado. Mas eu não queria, doutor Jean, deixar de dizer à doutora Inês que o livro dela está sendo lido e está sendo aplicado por mim, e eu teria mais observações a fazer, mas a pessoa que está convidada a nos orientar, a nos abrilhantar com a sua palavra é a doutora Inês. Mas ela precisava saber que o livro não foi apenas uma tentativa de buscar declarações gentis de noite de autógrafo. Não, o seu livro está sendo utilizado técnica, jurídica, sociologicamente. Não era uma pergunta, era apenas uma notícia a uma pessoa que está nos prestando um imenso e honroso favor de nos trazer notícias tão importantes, dados tão importantes de direito administrativo, penal, sociológico, filosófico. E eu queria que a senhora soubesse, doutora, que o seu livro despertou todos esses interesses. E eu quero que a senhora prossiga e venha com outros, muitos outros virão. Eu não estarei aqui para vê-los, porque eles vão se espalhar por muitos, muitos anos. Eu não tenho tantos anos assim, mas está bem. Até estou satisfeito, até aqui está bem.
E, doutor Jean, a minha participação era dar um feedback para a doutora Inês da obra dela e do valor da obra dela, para que nós estudemos, para que nós tenhamos elementos importantíssimos para que o preâmbulo da Constituição e o artigo 37 não sejam meros sonhos utópicos. Muito obrigado. Agradeço ao colega, né, que realmente nos prestigia sempre em todos os eventos lá da Emerge, está presente, participante. Eu só tenho que agradecer e me sinto muito honrada com as suas palavras, Antônio Carlos. Muito obrigada. A participação do desembargador Antônio Carlos Esteves sempre nos enriquece, sabe, desembargador Inês? Porque, além de ser um homem muito culto e preparado, ele tem uma sensibilidade ímpar, não é? E esse é o grande diferencial. Então, desembargador Antônio Carlos Esteves, muito obrigado aí pela participação, foi realmente marcante. E eu passo a palavra, então, à desembargadora Inês para que profira algumas palavras de encerramento. Depois eu encerro formalmente o nosso evento. Inclusive, o desembargador participou lá da minha noite de autógrafos. E, desembargador, fiquei assim, surpresa com a quantidade de jovens, pessoas interessadas, que eu não conheço, mas eu fiquei realmente lisonjeada e esperançosa, né, no nosso país, ao ver os jovens interessados em um tema, né, que não é um tema que diz respeito à moralidade administrativa, como o próprio colega falou, né, do artigo 37, tem os princípios da administração e o princípio da moralidade é um dos princípios basilares da administração, né? E eu fiquei muito feliz de ver jovens interessados, jovens advogados que compareceram e que eu não conhecia, passei a conhecê-los. E que fizeram questão até de tirar foto comigo. Eu fiquei realmente muito honrada. E não tem nada a ver assim com o nosso tema, mas só para ressaltar essa questão da participação do jovem, eu fui na Feira do Livro e eu fiquei muito feliz, né, na Bienal, de ver a imensa quantidade de jovens presentes e comprando livros. Então eu vi assim, poxa, o nosso país, nós podemos ter esperança. Porque a mídia só passa o lado ruim das coisas, né? Mas eu pessoalmente, eu estou vendo que tem um lado bom, e muito bom, dos jovens interessados em obras novas, interessados em participar da Bienal do Livro, e que não era barato, não, tinha que pagar, não era barato. Então, realmente, eu fiquei muito feliz de ver isso. E obrigada, porque sua participação, Antônio Carlos, é sempre uma honra para nós. Obrigada, Jean. Desembargadora e doutor Jean, tem 1 minuto ou 30 Claro. segundos, porque esta é a importância do nosso trabalho. É passar esse bastão a quem possa fazer isso. Porque nós somos 250 milhões. Não somos 210 como o IBGE diz, não. Nós somos 250 milhões, dos quais 50 milhões poderiam pensar em dizer: olha, você, deputado, você, diretor, você, ministro, está errado e isso está me custando, porque o nosso povo, lamentavelmente, não tem condições intelectuais de saber o quanto é aproveitado.
nós, representantes, no preâmbulo, nós, representantes do povo. Que povo? Já pensaram nisso? Que povo? Então, o seu livro, ao atrair esses jovens, e aqui fala, é interessante, porque se a pessoa assistir Todos os Homens do Presidente, se a pessoa assistir Sérpico, por exemplo, vai ver, está lá o seu livro. Está lá o seu livro. E mais, a corrupção não é um privilégio luso-brasileiro. A corrupção é mundial, é universal. E nós temos que nos defender dela através disso. A nossa arma é esta. Muito obrigado, desembargadora, pela senhora ter municiado a minha metralhadora giratória. Muito obrigado. Desculpe, prometo não falar mais. Bom, o conhecimento, quanto mais se divide, mais ele se multiplica, não é? Então, é um paradoxo essa frase, mas é uma verdade. Então, hoje a gente conseguiu, de certo modo, dividir o conhecimento da desembargadora Inês e isso vai se multiplicar na nossa comunidade, na nossa sociedade. A desembargadora Inês, ela nos disse que esse livro aqui ele existe tanto fisicamente quanto por e-book, não é? Então, quem tiver interesse em se aprofundar no tema, é só fazer a leitura que vai se enriquecer, tanto espiritualmente quanto em conhecimento jurídico técnico. Desembargador Inês, em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil e também em nome do nosso presidente, desembargador Peterson, que teve problemas técnicos durante a transmissão, eu agradeço muito a sua participação, está convidada a retornar aqui quando quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço. A honra é toda minha.